Olá, boa noite, Americana, boa noite, região de Campinas. Dando sequência às nossas entrevistas aqui com candidatos a vereadores, lideranças políticas aí da esquerda da nossa região. Vamos entrevistar hoje Denis Carvalho, que é uma grande liderança aí de Americana, uma jovem liderança, ativista cultural, e ele vai falar um pouco conosco aqui hoje no Prosa 13. Lembrando que este programa vai depois ao ar no nosso canal no YouTube, Brotar da Semente. Peço a vocês que continuem se inscrevendo. Já estamos aí com 137 inscritos, agradecemos aí a cada um dos inscritos. E o objetivo do canal é este, é abrir espaço aí para que saibamos e possamos multiplicar as ideias de esquerda, as ideias progressistas. Boa noite, Denis Carvalho, tudo bom? Boa noite, Jânio. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa live aqui hoje. É um prazer fechar essa semana, né? Essa sexta-feira aqui à noite, conversando contigo, conversando um pouco sobre política, né? Num momento tão conturbado que a gente vive, em expectativa de muitas definições. A gente tem eleição aqui, tem eleição concorrendo lá nos Estados Unidos, muita coisa para a gente conversar aqui. Obrigado pelo convite. Exatamente, Denis Carvalho. E para começar, Americana, o nome tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a Americana, onde nós estamos tendo lá uma eleição que para nós não muda muito, né? O império não vai deixar de ser império por conta de uma eleição, porém ela é significativa no sentido de que o candidato apoiado pelo bolsonarismo local, com todas as suas características contra o meio ambiente, contra a cultura, que nós assistimos aí a esse desmonte, ele está sendo derrotado nas urnas e de forma aí vergonhosa, porque não está aceitando o resultado. Comenta um pouco aí o que você está achando desta eleição norte-americana e qual que é a relação que a americana tem devido ao nome aí com os Estados Unidos. Bom, vou começar por essa relação do nome que tem tudo a ver, porque a Americana basicamente foi fundada com dissidentes da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos e nem foram os vitoriosos, né? Os vitoriosos ficaram por lá, os derrotados vieram para cá, para o Brasil, e fundaram aqui a Vila Carioba, que depois se tornou Americana e Santa Bárbara do Oeste. A gente tem Santa Bárbara lá nos Estados Unidos e aí tem a sua filha, a sua filial aqui no Brasil também, Santa Bárbara do Oeste, nossa cidade vizinha aqui. Que infelizmente, né, por conta dessa história, desse legado que traz, a gente tem uma história, uma mancha muito triste, né, para a forma como foi fundada a cidade. A gente, aqui em Americana, conseguiu até um movimento de tirar da bandeira as referências confederadas, mas em Santa Bárbara isso se mantém ainda muito forte. A gente tem, lógico, né, no nosso passado, tudo isso. Aqui a gente tem Cemitério dos Americanos, tem várias referências, bairros também. A Rita Lee fala sobre isso, inclusive, no livro da biografia dela, que ela tem família aqui, né, morou durante muito tempo aqui em Americana, e aí, inclusive, é um bairro próximo aqui, a Vila Jones, né, a Rita Lee Jones, a tia dela mora aqui perto de casa, inclusive, e aí ela conta, né, sobre isso, a festa dos conflitos, que lá nos Estados Unidos, isso já é muito combatida, a bandeira, né, essas referências, mas aqui do lado, em Santa Bárbara, isso ainda persiste muito forte, existe ainda a festa dos confederados, a gente participa dessa movimentação, dessa mobilização, para tirar a bandeira, que eles ainda usam o emblema da bandeira aqui, que mesmo lá nos Estados Unidos, essa movimentação já é forte, praticamente já é criminosa, né, você fazer uma apologia aos confederados, né, a toda a carga racista que eles trazem com eles, mas aqui ainda, de certa forma, é tolerado. Inclusive, foi
tema, mais uma vez, do Washington Post, recentemente, nos últimos, acho que faz uns 2 meses, fizeram uma matéria sobre isso, falando mais uma vez aqui sobre a festa dos confederados. O último Greg News, falando das eleições municipais, citaram, né, o Gregório citou a festa confederada, falou de Santa Bárbara, aqui também dentro do contexto do que ele estava ali abordando. E aí, a gente chega no meio desse rebuliço todo, né, com essas conexões, estamos passando aqui no meio, um período que a gente está fazendo nossas eleições municipais, também está rolando as eleições lá nos Estados Unidos, né, a gente acompanhando, como você falou muito bem, não tem, acho que muita mudança nessa postura imperialista que os Estados Unidos tem com o restante do mundo, né, mas, ao mesmo tempo, tem, acho que uma diferença, porque acaba que os Estados Unidos começam a ditar alguns modelos, né, de comportamento para o resto do mundo. Né? Então, a mesma equipe que coordenou a campanha do Trump, né, foi a mesma que organizou o Brexit, né, a campanha do Modi na Índia, né, outros movimentos de extrema-direita no mundo inteiro, assim como a eleição do Bolsonaro. Estavam por trás disso também. Tem os mesmos interesses. Né? Steve Bannon falava isso já, que ele prefere, né, ser rei no inferno do que ser qualquer um no paraíso. Né? Então, é a destruição, mas se ele for com esse ego todo, que tem tudo a ver com o Bolsonaro, tem tudo a ver com o Trump, né, as coisas acabam dificultando para a gente. Então, mesmo que a gente não vai ser as mil maravilhas com a eleição do Biden, mas pelo menos acho que é um passo, né? Não sei se para frente, mas pelo menos a gente não vai dar tantos outros para trás como se a gente tivesse uma reeleição do Trump aqui agora. Ainda mais porque já é acho que uma sinalização muito boa para a gente não ter mais a relação que estávamos tendo, né, no governo Bolsonaro com o governo Trump, para chegar em 2022 num outro ambiente para as eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Sem todo esse endosso, sem todo esse joguinho, né? Acho que a gente já começa a perceber, né, de uma forma global, e para a gente conseguir também ter mais esse argumento para pautar aqui no Brasil, tá vendo? Olha lá, da potência capitalista, né, no máximo, no auge da potência capitalista, e tudo que o próprio Trump representa, né, acho que é o maior modelo do que é o capitalismo, na sua essência, mostrou que não funciona, não dá certo esse tipo de sistema. Né? E se a gente ainda vive numa sociedade, num modelo de sociedade que ainda possibilita existir coisas como poderíamos pensar que nunca mais ia acontecer com uma pandemia, se a gente não tem um sistema de saúde público fortalecido, né? Olha as milhares de mortes que temos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a postura que o governo tem em relação a isso. Então, acho que é muito bem-vinda, não só para os Estados Unidos, como para a gente, para o mundo inteiro, o início desse ciclo da derrocada da extrema-direita, começando pelos Estados Unidos, e que perpetue pelos restos dos outros países, chegando ao Brasil também. É isso aí, Denis, muito bem. Recebemos aqui o comentário do Manezinho Santos, que é um companheiro de Indaiatuba, Manezinho que ele tem um programa dele na Rádio 13 no Facebook, então Rádio 13, alô, alô, meu irmão Jânio Ribeiro, boa noite para você e o companheiro participante Denis Carvalho aqui, Manezinho, que é candidato a vereador em Americana, ele que foi muito bem votado na eleição anterior em Americana, então é uma liderança, fez live já com os companheiros de Indaiatuba e está na luta aí. Há 9 dias das eleições, o povo de Americana, a sociedade aí de Americana tem aí uma opção para colocar na Câmara Municipal para representar aí o povo da cidade. E que tem a candidatura da companheira Lurdinha, que é a candidata a prefeita de Americana. Americana que tem aí, se eu não me engano, 9 candidaturas, eu contei direito, são 9 ou são 7, 9 candidaturas. Então vejam como
multiplicaram-se as candidaturas. Só fechando a questão dos Estados Unidos, é muito simbólico isso que você, tudo isso que você disse tem tudo a ver e é simbólico porque ainda que não mude nada, ainda que a história americana é cheia dessa farsa, digamos, democrática, porque não tem democracia lá, é uma elite que se sustenta, mas simbolicamente nós temos aí a derrota da mentira, dessa mentira escancarada que foi inventada aí, esse método que você muito bem colocou. Nós temos uma derrota do anticientismo, né, de quem negou a vacina, negou o isolamento social, agravou a economia americana, né, apesar do seu viés nacionalista, ele agravou por conta dessa conduta anti-ciência. Então, o cenário aponta para uma boa primavera também no Brasil que chegará. Estamos a 9 dias aí das eleições. Queria que você falasse um pouco, Denis, sobre a sua candidatura, qual que é o papel que a sua candidatura exerce aí hoje, qual o papel que o PT de Americana está jogando nestas eleições e o que vocês representam hoje para a sociedade de Americana. O PT de Americana, ele inicia, acredito que nessas eleições, um novo ciclo. Porque a gente teve aqui como uma grande referência, uma grande liderança durante muitos anos, o Antônio Mentor, que foi deputado praticamente 4 mandatos, né, deputado estadual. Antes disso, ele foi vereador aqui em Americana, foi secretário de governo do prefeito Valdemar Tebaldi, que é por muita gente considerado o melhor prefeito da história de Americana. E depois disso ficou durante bastante tempo lá na Assembleia, né, exercendo esse papel de liderança como deputado estadual. E, por conta disso, né, a gente tem muito ainda o Mentor como uma referência aqui na cidade. Então, você olha para o entorno, são pouquíssimas cidades do interior que tinham um deputado da própria cidade. Né? Então, a grande maioria acaba sendo ali do entorno da capital da grande São Paulo. Então, era uma referência regional, mas que se instalava aqui em Americana. Então, muitas vezes se confundia até a própria sede do PT com o escritório do Mentor. Né? Então, passado esse tempo, o Mentor, nas duas últimas eleições, ficou como suplente, né, de deputado. Na penúltima e agora também, já algumas eleições, a gente teve uma eleição suplementar aqui também, então, esses últimos 3 processos eleitorais, ele também não participou como candidato a prefeito, que quase foi eleito uma vez, com uma diferença absurda de 1.500 votos para não ser eleito prefeito, e a gente não tem segundo turno aqui. E por conta disso, desse afastamento dele, né, do processo, que hoje ele está mais focado lá em São Paulo, está trabalhando com o pessoal lá, está lá na Assembleia, isso traz para a gente, aqui em Americana, a responsabilidade também de se organizar sem também essa grande referência. Lógico que ele nos dá suporte, mas agora com um pouco mais também de independência, né? Tirando até um pouco da rodinha da bicicleta, por assim dizer. Né? Então, lógico que ele traz sempre quando é procurado, se coloca à disposição para dar um suporte, mas é importante também que a gente inicie esse novo ciclo. Né? E a candidatura da Lurdinha já mostra muito isso, porque ela foi construída a partir dessa organização do partido e depois o Mentor surgiu para dar o suporte, né? Para ajudar da forma como poderia, mas não estava na linha de frente construindo. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir trabalhar, avançar e que também deixa o próprio Mentor um pouco mais tranquilo para tocar a sua vida com aquilo que ele acredita que precisa fazer. E a gente tem essa possibilidade de criar esse novo ciclo. E aí,
vem a responsabilidade de estar na linha de frente também, seja na organização interna, né, seja com a disponibilização do nome para essa candidatura. Então, eu já venho há um bom tempo articulando, conversando com pessoas para tentar fortalecer ao máximo o partido aqui na cidade, com liderança, sejam deputados, enfim, o que é possível da gente trazer aqui para a Americana, mesmo com essa referência que eu falei, né, do mentor, que não está mais tão presente, mas que a gente mantenha a mesma força política, a mesma referência que a Americana sempre teve, né? Que isso não se perca junto também. Então, acho que a gente está essa possibilidade, como na última candidatura majoritária que houve na última eleição, o PT apoiou uma candidatura do PDT, aqui com o Eric Hetzel. Né? Então, a gente não teve uma candidatura própria. Mas agora a gente está com a candidatura da Lourdinha, e isso, com todas as dificuldades possíveis, a gente ainda conseguiu efetivar, o que já é um passo imenso para a gente mostrar também para a sociedade. Existe um novo ciclo do PT surgindo, porque tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam do mentor, tem as pessoas que caíram na pilha, né, dessa demonização da política, dessa demonização do próprio PT, né, e aí acaba misturando muitas coisas, vai então atrelar isso com as figuras principais que estão como referência aí, o que é muito negativo, mas ao mesmo tempo a gente já sente hoje, estava até inclusive numa conversa hoje, numa agenda no assentamento Milton Santos, com o pessoal do MST, a gente tem um assentamento aqui em Americana, e a gente estava falando um pouco disso, né, de como que foi diferente a candidatura há 4 anos atrás, no auge do Fora Dilma, Fora PT, né, que o Aécio falava muito, né, não basta só tirar o PT, né, que a coisa toda melhora. Então tá, então agora que vocês conseguiram, vamos ver como é que é. Né? Então a gente já percebe que não é bem assim, está num outro momento, as coisas completamente mudaram de figura, de perspectiva, tinha uma dificuldade de conversar com as pessoas, e hoje a abordagem, a receptividade está completamente diferente. Eu tinha me preparado também já para essa dificuldade. Não, vou ter que explicar para as pessoas, né, do porquê do PT, né, porque, calma, não é bem assim, tem que entender. Mas ninguém veio me questionar, sabe? Entenderam toda a manipulação, toda a farsa que fizeram desde o golpe contra Dilma, a prisão do Lula e de outros companheiros também que foram muito perseguidos. Então, essa receptividade está criando um ambiente muito favorável para a gente aqui, que a gente tinha 3 vereadores, nessa última a gente diminuiu a nossa bancada, estamos com um vereador só, e agora a gente tem a gente crê que a gente consegue manter essa cadeira e, de repente, ainda fazer mais uma. Estamos trabalhando para isso. E a candidatura da Lourdinha vem tanto para reposicionar o partido no cenário local, né, mostrando esse novo ciclo com outras figuras também, né, e também auxiliar nessa construção, porque ajuda, né, a expor as ideias do partido, expor quem são as pessoas que estão figurando dentro das suas candidaturas, tanto da candidatura majoritária quanto dos vereadores e vereadoras. E isso, inclusive, enquanto a gente está fazendo essa live, ela também está participando lá de uma sabatina com um jornal local aqui. Então, isso é muito favorável para a gente mostrar que a gente teve várias dificuldades na última eleição e aí, mesmo assim, conseguimos fazer uma cadeira. Outras cidades que tinham até 3 cadeiras não conseguiram fazer uma. Então, num ambiente mais favorável, né, com todas as análises que a gente faz, fala, opa, tudo isso vem para somar. Se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade também de mostrar, de expor as nossas ideias através, a gente sabe, lógico, que a mídia local, a grande mídia, não favorece, né, a esquerda tradicionalmente, mas a gente acredita muito que a candidatura da Lourdinha ajuda muito nisso. A minha candidatura sempre foi para fortalecer o partido, sempre foi uma busca de fortalecer o trabalho da chapa, mas também traz com a gente, né, esse viés de buscar
fazer um trabalho didático, para que as pessoas compreendam o sistema que nós vivemos, né? E eu falo muito sobre as distrações. As distrações que muitas vezes são colocadas para a gente debater, para a gente discutir, para a gente se posicionar, como, por exemplo, a gente em 2020 ainda está em discutir se menino usa azul, se a menina usa rosa, porque colocam isso de volta no debate, né? E lógico que a gente vai precisar se posicionar para mostrar o quão ultrajante é uma colocação dessa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só reativo, né? A gente precisa pautar também a sociedade com base nas ideias que nós temos. Então, por isso, eu falo muito das distrações, dessas cortinas de fumaça, né, que tentam colocar para a gente perder o nosso tempo, tendo que reagir a isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se organizar para pautar aquilo que é necessário. Então, eu também sou jornalista, sou produtor cultural, sou artista da área audiovisual e sempre nos meus trabalhos eu tento trazer um pouco dessas reflexões, né? Valorizar a cultura local. Aqui eu fui presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Americana também, de 2017, 2018, e trazer alguns recortes que são necessários também, ainda mais num momento de tantas perdas. A gente, lógico que precisa valorizar a organização de uma forma mais completa, né? Porque não adianta você eleger pessoas com base em alguns recortes específicos, seja de gênero, seja de raça, mas que não tenha consciência de classe. Então, fica muito evidente a necessidade de a gente eleger pessoas que tenham consciência de classe. Mas, logicamente, não podemos deixar de pautar tudo aquilo que a gente conquistou durante os governos Lula e Dilma, e que a gente veio perdendo, né, no governo Bolsonaro, mas que a gente não pode deixar de discutir também. Né? A gente não precisa perder tudo. Se a gente continuar mantendo a discussão, a gente consegue, acredito muito em 2022, retomar o governo e conseguir resgatar muito daquilo que foi perdido. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode já iniciar isso nos municípios. Eu acredito que a gente vai ter um avanço desde já. Conseguir ocupar alguns espaços que nós perdemos também nas últimas eleições municipais. Então, tanto é que é por isso que eu falo que a nossa candidatura não é para eleger o Denis, para ir lá e também ser um salvador da pátria, vai lá e faz tudo que a gente precisa, daquele sistema meio paternalista, né? Mas daí reclamam, né? De 4 em 4 anos é quando os candidatos se aparecem, mas também a gente não pode só os eleitores aparecerem de 4 em 4 anos, porque a eleição tem de 4 em 4 anos, então candidatos e eleitores aparecem, né, de 4 em 4 anos, a gente não faz campanha durante todo esse tempo, mas depois disso, o que nós somos? Cidadãos e cidadãs. E aí, quem está cumprindo com o seu papel cidadão? Seja da pessoa que se candidatou e aí continua a sua militância ou não, seja da pessoa que é eleitora, que votou e continuou fiscalizando ou não. E aí vai a reflexão, né, a tal da autocrítica, para todo mundo. Né, para todo mundo fazer qual que é o seu papel. Porque não adianta só votar e depois de 4 anos, às vezes nem lembrar em quem votou, né, mas a gente fazer essas reflexões para pautar realmente a sociedade de uma forma coletiva, participativa, né, e didática, para a gente conseguir avançar. Então é por isso que eu sempre falo que a nossa candidatura que leva até o número 13024, né, o 24 ele é muito simbólico para a gente, porque eu também sou LGBT, a gente levanta essa bandeira LGBTQIA+, aqui na nossa candidatura, como uma das prioritárias, justamente pelo fato, né, do número 24 ser muitas vezes usado como chacota, né? Muitas vezes de forma distorcida. Então, para a gente agora é um número simbólico de luta, de honra. Né? Então, a gente faz questão de colocar isso, inclusive, dessa forma muito simbólica. Então, é por isso que a gente coloca no slogan da nossa campanha, para eleger um de nós na Câmara. Porque não é uma pessoa que para ir lá e vai fazer o que precisa, como se fosse, né, muitas vezes tem os vereadores, os políticos, a parte da sociedade parece que acha que o político vem de algum outro planeta, né? Porque todos os problemas é só dos políticos, né? Eles vieram aqui para trazer os problemas. Não, eles vêm da base da sociedade, né? Então a gente elege isso para colocar lá. Então que seja então
um de nós para estar lá. Então, a nossa candidatura vem justamente para propor isso. É justamente, Denis, essa reflexão que você traz que a sociedade precisa refletir, precisa tomar consciência. Nós sabemos que historicamente nós vivemos muitos períodos aí de ditadura, então períodos em que pensar era proibido, de que fazer política era proibido. Então esse papel educativo que vocês estão trazendo, não só você, mas eu estou vendo muitas candidaturas do PT na região de Campinas, mas também lá na região noroeste do Paraná, em Taiobeiras, Minas Gerais, que estão trazendo essa reflexão. Isso é muito importante, porque a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Vereadores, deveria representar a sociedade. E não representa. Então, nós temos que ter lá a luta de classe. Então, se somos a maioria trabalhadores, tem que ter trabalhadores lá defendendo o interesse dos trabalhadores. Se nós somos boa parte mulheres, nós temos que ter mulheres lá combatendo o machismo, combatendo a homofobia. Se somos uma parte significativa de gays, de lésbicas, né, com todas essas nuances aí que existem, que a minha filha sabe todos aí, mas eu não sei todos, mas a minha filha sabe todos. Então nós temos que ter esses representantes lá. Ela tem que ser esse espelho do que é a sociedade. Hoje não é. A maioria das câmaras municipais são empresários, médicos, não representa de fato o que é a sociedade. Então estamos aí a 9 dias da eleição, do dia 15 de novembro, o dia em que as pessoas vão decidir. Eu tenho visto algumas pesquisas e, claro que podemos entrar em discussão sobre a metodologia, sobre o que o Instituto diz, não diz, mas o fato é o seguinte, a maioria das pesquisas apontam que 51% da população nem sequer decidiu para quem vai votar ainda. Não tem candidato, então não ter candidato é a maioria da população. Significa que há uma avenida para politizar a sociedade. E significa também que a sociedade está rejeitando os velhos nomes já conhecidos, porque vejam, se uma pessoa é prefeito durante 4 anos, ele é conhecido, ele trabalhou, se você pegar 100% da sociedade, era para ele sozinho ter 50%, 60% se houvesse uma aprovação do nome dele. Então, se você pegar qualquer cidade onde há 9 dias, 51% da sociedade está lá dizendo não sei, ninguém, outro, que não os nomes que estão concorrendo, significa ou que a nossa sociedade está muito despolitizada, não está nem aí para a eleição, ou significa que esses valores, essas práticas, essas pessoas que estão aí não estão representando os interesses da população. Então, buscar novas formas de fazer campanha, interagir, dialogar, trazer essas reflexões, eu acho fundamental. Eu queria aproveitar que você foi candidato na eleição passada, você já falou um pouco aí. Mudou as regras, né? Mudou as regras, parece que a regra do quociente agora é outra, nós temos agora o financiamento público, você falou que enfrentou uma rejeição maior em 2016 do que agora, você tem razão, algumas cidades o PT não fez nenhum vereador, é o caso de Indaiatuba. Eu atribuo não somente a questão nacional, mas também a organização local, porque o PT em 2016 lançou somente 9 candidatos a vereadores, e tinha 2 vereadores na Câmara. Então, houve uma opção local também de tática que não foi adequada, além do bolsonarismo, da política de ódio. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, as diferenças entre as eleições, do ponto de vista do que foi 2016, do que é 2020 agora, e um pouco desse sentimento de aceitação, porque o que eu ouço falar, as pesquisas que eu tenho visto, os candidatos do PT estão entre os menos rejeitados. Eles podem não estar lá em cima porque não são conhecidos, né? Não são nomes e muitas vezes você não consegue fazer campanha para a maior parte da cidade. Inclusive, eu vi um pedaço da entrevista da Lourdinha agora no Jornal Liberal, ela estava muito firme lá, falando sobre
questão de água, né? Acho que a Americana enfrenta aí a questão de água. Então, qual que é a diferença, né, do ponto de vista do que mudou, do que poderia em 2016, do que não pode agora em 2020, e essa sensação? Porque se essa sensação que os petistas estão relatando há 9 dias, se a gente construir a onda vermelha agora, o vira-voto, o vamos dialogar, nós temos 50% de indecisos aí para conversar, para dialogar. E aí eu já vou pedindo, né, os apoiadores do Denis aí em Americana. Todo dia é dia de campanha a partir de hoje. Todo dia é dia de ligar para um amigo, para uma amiga, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no dia a dia, no trabalho, no ônibus. Tem que comentar com alguém. Se não tiver ninguém para comentar no ônibus, se você for a pessoa sozinho no ônibus, no mínimo você tem que pensar em voz alta. Eu não posso esquecer que eu vou votar no Denis 13024, dia 15. Meu Deus, se eu esquecer, como é que vai ser? Então, nós temos que fazer isso. Porque nós temos aí uma sociedade que ainda não sabe para quem votar. Mas se eu passar a palavra, porque o candidato é você, Denis. Olha, realmente é uma diferença muito grande, como eu estava falando, de ambiente que a gente chega aqui. É lógico que muito do que a gente sofreu em 2016, a gente chega aqui agora com outra perspectiva, porque é uma outra realidade. A gente não é mais vidraça, né? As pessoas puderam ter, eu costumo dizer, numa mesma geração, ter a oportunidade de vivenciar até os mais, quase todos os extremos, né? Mas várias perspectivas diferentes. Numa mesma geração, pôde viver uma ditadura militar, um processo de redemocratização, um governo de direita, um governo de centro-esquerda, um governo de extrema-direita. Tudo isso, acho que nos coloca a possibilidade, né, de mostrar que quem chega lá, e muitas vezes é colocado, né, para um político, quando faz alguma coisa certa, assim, mas não fez mais do que obrigação. Falo, não é obrigação, é diferença de projeto. Né? Então, quando o Lula chegou, por exemplo, no governo, a Dilma chegou no governo, né, tiveram posturas completamente diferentes da de Fernando Henrique e muito mais antagônicas ainda do que do Bolsonaro. Eles tinham o poder de decidir e decidiram priorizar quem mais precisava, né, as camadas que estavam mais oprimidas, diferente desses outros que ocuparam o mesmo espaço de poder, como o Temer mesmo, né, por exemplo. Então, é questão de escolha, é questão de projeto, e é isso que a gente precisa discutir. Você falou muito bem, né? 50%, 51% das pessoas ainda não decidiram. Então, realmente, tem o copo cheio e o copo vazio. Fala que o pessoal, né, o Brasil tá bem despolitizado, o pessoal não queria muito saber, né? Opa, pelo menos pode ser que a metade assim já está um pouco mais politizado, já temos 50% um pouco politizado, seja para que lado for, mas ainda tem metade que há uma semana, né, de uma eleição municipal, que é aquela que, de certa forma, mais afeta nos detalhes a sua própria vida, né? Porque, lógico que o estadual e o nacional chegam para a gente, né? Mas os detalhes todos são discutidos dentro do próprio município. E, mesmo assim, uma grande parcela ainda não se decidiu, não foi atrás, não foi buscar, né? E isso também acho que um fator muito interessante é que dentro desse espectro, né, da rejeição, do porquê as pessoas não decidiram, dentro de um ambiente de perdas do PT, né, de quadros que a gente tinha muitas prefeituras, tinha muitas cadeiras no legislativo, não temos. Então, toda essa rejeição que se apresenta aí agora por não conseguir decidir, a grandíssima maioria não são de referências petistas, né? Porque nós não estamos mais tanto no governo como estávamos antes. Então, mostra justamente que a rejeição a esses nomes, a esses projetos, que muitos deles endossaram, né? E alguns ainda endossam o governo Bolsonaro,
mostra que não está sendo muito bem aceito pela população. E aí vem, como você falou bem, os candidatos e candidatas do PT não estão com toda essa rejeição, como tinha, né, nesse ambiente de 2016, que eu acho que é algo que não era difícil da gente imaginar que fosse acontecer agora, ainda mais pós a eleição do Bolsonaro. É justamente por isso que a gente pauta outro modelo de organização social, porque a gente sabe que esse que o Bolsonaro pauta, ele é ruim para o povo e, infelizmente, o povo precisou, né, sentir na pele, no meio de toda a manipulação que foi o processo eleitoral, de tudo que aconteceu, mas existe realmente uma grande parcela e, por um lado, também acho que acaba sendo bom, porque a gente tem, como você falou, essa avenida toda para politizar mesmo, né, para fazer esse debate, fazer essa discussão, que é importantíssimo, porque ainda assim essas pessoas vão lá votar, né? Então, acredito que, lógico, vai ter uma grande porcentagem que vai se abster, né? O que é muito ruim, mas ainda tem uma porcentagem indecisa que vai, nessa última semana, fazer toda a diferença, né? Então, no meio disso tudo, a gente chega completamente em outro ambiente, uma outra forma, muitas dificuldades que a gente teve na eleição passada, a gente não está tendo aqui agora, está tendo muitas oportunidades. Como você falou, a legislação mudou, né? A gente é a primeira vez, lógico que a gente está tendo dificuldade também da compreensão, está tendo muito debate, fundo eleitoral, como chega, né? Está tendo bastante dificuldade de entendimento em algumas questões, mas a gente vai aprendendo conforme o processo também. Mas, ao mesmo tempo, as candidaturas que não tinham nada na última eleição, eu fui uma delas, hoje, pelo menos, um mínimo está meio que garantido, para a gente, pelo menos, poder decidir como que a gente vai acertar ou errar na hora de utilizar essa verba. Então, eu acho que, por mais que distorçam isso num debate nacional, assim, estão pegando dinheiro de algum outro lugar que poderia ir para a saúde, educação, e não é assim. Tem dinheiro para tudo, né, mas ele precisa ser bem utilizado, é uma questão de gestão. Né, e acho que o Lula conseguiu provar isso, porque antes o discurso dele não vamos pagar dívida externa. Né? Aí entrou, pagou a dívida externa, foi lá, criou o BRICS, começou a investir, né, ou seja, os recursos estão aí, né, precisa ser bem gerido. Então, a gente realmente chega com grandes oportunidades para conversar com a população. Acho que essa aceitação muito positiva, especialmente com os jovens que puderam sentir, né, o que é esse extremismo do governo Bolsonaro, né, porque acho que nessa agitação toda, né, chega o cara, fala umas frases de efeito. Acho que muita gente entrou nessa onda, né, do Bolsonaro. Tem que mudar tudo isso daí, tem que mudar mesmo. E acaba indo na onda. Mas agora acho que sentiram na pele qual é a diferença, porque acho que o que de repente faltou um pouco para a gente quando éramos governo é explicar para a população. Acho que a gente foi fazendo tanta coisa e não conseguiu explicar o que era, né? E que daí chega um discurso de meritocracia, às vezes cola, né? Às vezes as pessoas sentem isso. Porque antes não tinha. Então, de repente, evoluiu, porque eu continuei trabalhando, conquistei. Né? Mas não é bem assim. Né? A gente sabe muito bem que não é bem assim. Então, temos, como eu falei, essa nossa candidatura se propõe a isso, como várias outras, de fazer esse diálogo, fazer esse debate. A gente nunca deixou, a gente nunca saiu da base, né? A gente sempre esteve lá, mas por isso que eu falo, não é para voltar para a base, a gente sempre esteve lá, mas a conexão às vezes ficou falha porque a gente também teve que se dividir em ocupar esse espaço de poder. E aí criou até um gap aí, uma abertura para os que estavam tradicionalmente ocupando os espaços de poder, começaram a ocupar as ruas também, né, que eram tradicionalmente nossas. Então, aí a coisa ficou complicada. A gente tinha essa história sempre, né, nos mais de 500 anos aí do Brasil, era sempre assim, os poderosos, a elite sempre no poder, e a gente aqui, né, fazendo resistência,
reivindicando os nossos direitos. E aí meio que inverteu isso, a coisa ficou toda bagunçada. Mas agora a gente sabe, né, a gente consegue refletir sobre aquilo que, onde possamos, não que falhamos, né, eu sempre falo isso, tipo, não é uma questão de falha. A gente teve uma primeira experiência que, mesmo assim, foi a melhor de toda a história do país, mas lógico que a gente precisa melhorar, lógico que a gente tem muita coisa ainda para fazer, vamos voltar lá, e começando pelos municípios, né, que é, como a gente já falou várias vezes aqui, chegamos num ambiente muito melhor para resgatar o que a gente perdeu e ocupar novos espaços também. Denis Carvalho, para o cidadão, cidadã de Americana que está indeciso, que não sabe em quem votar para vereador, por que votar em Denis Carvalho 13024? Bom, além de tudo isso que eu falei aqui já hoje, acho que o foco principal nosso é a construção de um mandato participativo e popular. E como fazer isso? A pandemia, com todas as dificuldades que ela nos trouxe, ao mesmo tempo a gente pôde conhecer outras ferramentas como essa que a gente está utilizando aqui agora, né, que não eram tão utilizadas, existiam, né, mas não eram tão utilizadas, que a gente foi na marra aprendendo. Né? Então, por exemplo, aqui em Americana, a gente tem uma sessão da Câmara Municipal às 2 horas da tarde, numa quinta-feira. Classe trabalhadora não consegue participar, mas é a mais interessada. Né? Então, por conta disso, a gente acaba tendo dificuldade de levar o debate, muitas vezes acaba reagindo só e reclamando daquilo que aconteceu porque viu a notícia do que foi decidido no dia seguinte, quando sai no jornal, quando sai no programa de rádio, alguma coisa assim, né? Só que a gente quer trazer a população para pautar, para participar, para viver a cidade, ter o direito da cidade, para voltar a se sentir pertencente. A gente vem numa sequência de governos conservadores, de direita, aqui, que muitas vezes tem uma postura coronelista como se fossem donos da cidade. E não é assim. Eles são servidores do povo. É o povo que paga o seu salário, é o povo que paga o imposto, para que eles, né, façam uma gestão desses recursos através de uma outra ótica, porque, por exemplo, o atual prefeito aqui, ele é empresário, eleito com aquele discurso de, não, porque é um bom empresário, ele vai saber fazer uma boa gestão. E a lógica privada e a lógica pública são completamente diferentes. A privada, pô, o cara tem a empresa, então ele vai querer sempre conquistar mais lucro. No público, fecha o caixa no final do mês zerado, mas no posto de saúde tem médico e está aberto, a creche está funcionando lá 12 horas, com todos os profissionais e as profissionais recebendo seu salário em dia, todo o funcionalismo público recebendo seu salário com todos os seus direitos, a cidade funcionando. Não é para gerar lucro, não é para falar, ó, a Americana está com não sei quantos milhões no caixa, mas a cidade está completamente destruída. Não é assim que funciona. Então, a gente quer, o máximo que a gente quer fazer, assim, a nossa prioridade é construir, além de projetos e ideias que a gente tem, é fazer isso de forma coletiva. Então, lógico, com todas as... respeitando todas as necessidades sanitárias de saúde que a pandemia nos coloca, a gente sempre fez reuniões com movimentos, coletivos que eu sempre participei, reuniões em praça aberta, nas associações, nas escolas, nas universidades, e é isso que a gente quer resgatar. E se não for possível, e mesmo quando for possível, aproveitar esses ambientes digitais que, né, estão sempre avançando para a nossa democracia, e a partir desse momento também a gente discutir como que a gente precisa regulamentar esses ambientes, né, para que mentiras, para que fake news não ocupem tanto espaço assim, né, e manipulem a verdade, para que a gente possa voltar e realmente discutir aquilo que é importante, pautar aquilo que seja realmente de interesse da classe trabalhadora. Então, é por isso que eu falo, uma das principais metas que a gente tem, né, dos principais compromissos de luta, além, como eu falei, a gente tem pauta prioritária na cultura,
na pauta LGBT, com a juventude, e a luta por justiça social, que basicamente, né, acaba englobando tudo nessa nossa prioridade para quem realmente mais precisa. A luta contra a privatização do DAI, que é o Departamento de Água, aqui, como você falou, né, estava acompanhando a entrevista aí com a Lourdinha, do Jornal Liberal. A gente estava nessa, eu estava com ela agora há pouco, lá no assentamento Milton Santos. Ela saiu correndo um pouquinho antes para ir lá no Liberal, e eu cheguei um pouco depois aqui, abri a torneira e hoje estou sem água de novo. Então, assim, enquanto isso, o candidato do PSDB, o Rafael Macris, que é filho, né, do Vanderlei Macris, irmão do Cauê, que é o presidente da Alesp, que é a nossa família Bolsonaro praticamente aqui de Americana, que inclusive usa o mesmo slogan do Trump, fala que é Americana grande de novo. Olha só, parece que não vê uma vergonha que já quer passar, né? Vai ser... espero muito aqui, a gente está fazendo um movimento muito grande para derrotá-los, mas o que eu quero dizer é que o Rafael, com o PSDB, vem com uma proposta, fala que a prioridade dele é privatizar o Departamento de Água. Assim, a gente já nem tem aqui, justamente por um trabalho de sucateamento do departamento, né? E assim, chega a ser surreal a gente ter que falar que a água, ela não pode ter dono, porque a água é a essência, a base da vida. É o mínimo, o mínimo. Lógico que a gente pode discutir, a gente pode pautar sobre questões de propriedade privada e tudo mais, dá um debate muito amplo sobre isso, mas, gente, água. Se isso ficar na mão, e a gente já tem experiências, né, aqui mesmo na região, Sumaré, Nova Odessa, que houve a privatização do Departamento de Água, é só perguntar para os vizinhos, só perguntar para a população aqui do lado como piorou, como aumentou a taxa, né, a conta de água, e o serviço não melhorou em nada. Né? Em outros países, principalmente na Europa, o processo é o inverso, né? De reestatização da água. E eles estão querendo que a gente caminhe para o outro lado. Exatamente. E você colocou muito bem quando você falou a diferença do gestor privado do gestor público. Nem sei se é legal a gente falar esse termo gestor público, porque gestão está muito ligado a negócios, né? O servidor público, digamos que o prefeito é um servidor público, e a lógica é totalmente diferente, porque o setor privado visa o lucro, e é o lucro a qualquer custo. A cidadã tem que pensar na Samarco. Samarco representa o interesse privado, lucro a qualquer custo. Aqueles engravatados, fazendo planilhas, inventando números e lucro, lucro, lucro. O agente público, o servidor público, o político, o eleito, a função dele é o quê? É efetivar os serviços públicos, é trazer a satisfação para as pessoas. É conceber a questão da saúde pública através do SUS, que é uma grande organização aí que completou 30 anos, previsto na Constituição brasileira. É conceber a questão da cultura, né, o orçamento que é destinado à cultura, educação pública de qualidade para todos, a questão de respeito à diversidade, que é o papel do Estado ali, de fazer essa balança, esse equilíbrio. E tudo isso se perdeu aí com Trump, com Bolsonaro, que são pessoas que não respeitam a chamada civilização, são pessoas sem competência de fazer o Estado funcionar, que pode ser falta de competência ou pode ser projeto de destruição mesmo, visando outros interesses. Nós temos o caso do Amapá agora, que está há 3, 4 dias sem energia, que é um caso privado. Então, muito bem aí essa questão da defesa do DAI. E eu tenho certeza, Denis Carvalho, que a Lourdinha prefeita de Americana, como a maioria das cidades aí da nossa região, vivem hoje o desemprego cada vez mais crescente, o custo de vida cada vez mais alto. Você vê a inflação aí
não só do alimento, o aluguel, quem está tendo reajuste de aluguel agora está cerca de 20%. A inflação do alimento hoje bateu um novo recorde. E os salários, nós estamos tendo desemprego e os salários cada vez menores. Então nós vamos ter que ter muita criatividade, muita boa vontade de prefeitos e prefeitas, e o PT tem esses quadros, para poder fazer com que a economia local, mesmo diante de um desastre nacional que está sendo promovido pelo Paulo Guedes, possa propor aí economia solidária, economia circular, programas sociais que possa baixar o custo de vida, habitação, mutirões, enfim, o PT sabe fazer isso. O PT fez isso aí nos últimos anos. Então, Pedro Tourinho, nosso prefeito em Campinas, a Lourdinha Americana, o nosso companheiro que teve um compromisso hoje, mas que estaria aqui, que é o Tiago, de Nova Odessa, que é um jovem aí que está na batalha aí em Nova Odessa, o Pedro Ferrari em Indaiatuba e várias cidades aí em Valinhos, né? Valinhos, nós temos também candidatura própria e também os nossos vereadores, né? Os nossos vereadores e vereadoras aí comprometidos. Tem a todas as cidades nós vamos ter vereadores e vereadoras comprometidos com essas questões que você colocou e também questões aí de direitos humanos, de defesa de direitos. Não era para a gente ter que defender direitos humanos em pleno século XXI. Já era realmente para a gente pensar em outros avanços agora. De repente, na ciência, em formas de viver. Mas veja, nós estamos tendo, como diz o Brecht, de defender o óbvio. E temos que defender o óbvio. Nós temos que defender que as mulheres precisam ser tratadas de modo igual. Tem que defender diante de absurdos do poder judiciário, como este recente, que 4 machos julgaram e inocentaram uma pessoa que cometeu aí um estupro. E que o juiz disse que era um estupro culposo, como se a mulher fosse culpada pela atitude criminosa de um homem. Então, é surreal, mas temos que defender o óbvio. Temos que defender as nossas organizações sindicais, porque o Temer, de forma muito ardilosa, ele acabou com os impostos sindicais, mas não acabou com os impostos patronais. Então, as organizações patronais estão muito fortes, enquanto os sindicatos. E aí o trabalhador muitas vezes não entende agora porque que o salário dele está sendo reduzido, porque que a inflação está cada vez maior, mas tudo isso é resultado aí dessa política nefasta e que a eleição municipal é uma oportunidade para isso. Então, agradeço, Denis Carvalho, 1324, peço o voto aí em Americana para você, peço aí a todos os amigos que compartilhem, que façam essa conectividade aí, porque as cidades estão cada vez mais integradas também. Então, quando eu vou no terminal de Campinas ali, eu vejo que chega e sai ônibus de Americana, chega e sai ônibus de Indaiatuba, de Valinhos, né? Quero aproveitar, inclusive, mandar um abraço para o Cardoso, que é o candidato que eu apoio lá em Hortolândia, o Caio, que é o professor candidato que eu apoio em Valinhos, 13013. Em Indaiatuba nós temos também vários bons candidatos, aí o Caio Silva, 1377, a professora Bel, 13888, que também defende, a professora Bel também defende a pauta da diversidade, essa pauta que você defende, LGBTQ, é isso mesmo, falei certo? LGBTQIA+. QIA+, então faltou a mais. Temos também o Marcos Navarro, 13330, que é o candidato, inclusive, que nós apoiamos também, o Manezinho também que está aí. E temos em Campinas o companheiro Juarez Mateus, que defende também a questão da mobilidade urbana, do transporte. Mas temos inúmeras candidaturas. Você pega Campinas, tem candidaturas de todas as tendências e ótimas candidaturas. A mesma coisa em Valinhos, tem o CAI, mas tem outras. Aí Americana também
temos outras candidaturas. Então, vamos intensificar nessa reta final e vamos eleger vereadores e vereadoras do PT, vamos eleger prefeitos e prefeitos do PT. Então, agradeço a sua presença, deixo aí, vou ler aqui os comentários antes que eu esqueça, depois eu darei aí uns minutos para você fazer sua consideração final. Então, o Manezinho está dizendo, Rádio 13 aqui em Indaiatuba, meus candidatos a prefeito Pedro Ferrari, 13, e meu candidato a vereador, Marcos Navarro. Ele disse antes aqui também de Itaiobeiras, Minas Gerais, que é o nosso candidato Levon. Levon, que hoje, inclusive, recebeu lá o vídeo do Lula pedindo o voto para o Levon. Rádio 13, alô, Filé Almeida 3013. Filé Almeida, que também defende a questão da cultura, ele que é um produtor cultural também, trabalha com Dudu Nobre, trabalha com vários artistas aí, ele é candidato a vereador em Indaiatuba 13013. Nós temos em Indaiatuba também o Dão Ferreira, que é cantor também, um defensor também da cultura. Rádio 13, Filé Almeida não para um segundo, de casa em casa, gritando forte, 13 confirma. E é isso, Manezinho, agora é reta final, o trabalho é esse. Muitas vezes o eleitor não vota porque não conhece a proposta, e aí ele vai lá, anula, não vota em ninguém, ou vota no papelzinho que caiu no chão. Então, esse trabalho de conscientização, sobretudo agora, é fundamental. E depois, nós temos que dar sequência a esse trabalho que o Denis muito bem colocou, que é o de politização. Nós temos que politizar a sociedade brasileira nesta compreensão de que a política é importante, que é a política que realiza as coisas, e a política deve ser feita todos os dias. Rádio 13, passar as eleições, o caminho é parar o Brasil, fome tem pressa, mobilização geral, greves dos caminhoneiros, estou junto com Sidney Bruno Venturini e não tem pressa. De fato, está sendo marcada uma grande mobilização para o dia 22 de novembro, talvez até antes, que é uma mobilização nacional junto com Panelaço. Então, vários companheiros aí, caminhoneiros, companheiros do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em todo o Brasil, aí se organizando contra essa política de destruição do Bolsonaro. Ele que deixou de comprar alimento, de fazer a safra dos alimentos aqui, ele que está deixando o dólar estourar e a inflação, que o povo brasileiro não sabia o que era, está voltando e voltando aí com força. Engraçado é que eles fazem tantas críticas infundadas e o agronegócio vendeu a soja para a China e agora está comprando soja dos Estados Unidos porque não tem soja no Brasil. Né? O óleo está mais caro, não é porque o brasileiro está consumindo mais óleo, é porque faltou. Está mais caro porque não tem. A gente corre o risco de ter o desabastecimento. Então é isso, eu agradeço imensamente a sua presença. Vejo que você está com cara já de cansado, de quem está aí acordando cedo, dormindo tarde, e tem que ser assim mesmo, né? Tem que tirar uma horinha aí para descansar, para dormir, mas tem que ser assim. Essa é a batalha, esse é o campo aí que nós devemos disputar, e quero muito ver você como um dos vereadores do PT lá na Câmara Municipal de Americana. Então é isso, deixo para você fazer suas considerações finais. Grande companheiro Denis Carvalho, 13024. Obrigado, Jânio. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, aqui para a gente fazer essa conversa, que realmente, olha, todo mundo que eu estou conversando, estou buscando dialogar para a gente apresentar essa candidatura. Sempre quando perguntam, né, e aí, tudo bem, como é que está o corre, como é que está sendo a candidatura? Olha, eu acordo cansado, vou dormir exausto. E vai ser assim até o final. Então não tem como ser diferente, porque a gente tem um compromisso de luta com a classe trabalhadora. E é o que eu falo para o pessoal que está junto com a gente, que entendeu a luta, a ideia, se comprometeu nessa construção também, é que no dia 15 de novembro, com a apuração dos votos, a gente tem que chegar lá, independente do resultado, ter com a gente o sentimento de dever cumprido na construção de um projeto que a gente possa se orgulhar. Né?
porque não adianta a gente fazer de tudo para vencer, para ter uma cadeira, e de repente se aliar com setores da sociedade que não vão cumprir com aquele projeto que a gente tem, né? Se aliar com lideranças, de repente, de alguns setores aí, seja do meio privado, seja, né, que tem uma postura que não condiz com aquilo que a gente quer, porque senão não faz sentido. Não faz nem, não tem nem por que a gente fazer essa construção e se aliar com essas pessoas. Então, a gente quer chegar, a gente acredita muito que tem uma possibilidade real mesmo dessa eleição. A gente vem trabalhando forte já há muito tempo para isso, não para esse fim, mas também que construir um ambiente, né, positivo para que a gente pudesse apresentar a nossa candidatura e ter essa possibilidade de chegar até essa cadeira, né, a gente ocupar esse espaço de luta na Câmara Municipal também. Então, queria agradecer mais uma vez, Jânio, o convite, muito obrigado mesmo por todo o apoio, por toda a força. Para todo mundo que acompanhou aqui a live, todo mundo que comentou, o Manezinho, todo mundo que mandou os comentários aqui, quem vai acompanhar depois, né, se puder, do Reis aí também, que mandou aqui os seus comentários também, quem puder acompanhar a nossa candidatura, nos indicar também, né, Denis Carvalho 13024, aqui para os seus conhecidos, para os amigos, familiares em Americana. Estamos à disposição para acolher, para construir junto, né, com esse objetivo de eleger um de nós para a Câmara Municipal de Americana nas eleições desse ano. Então, muito obrigado, boa noite, vamos junto até a vitória. Boa noite, então, lendo os últimos comentários aí do Reis Dian, abraço companheiro do Reis e Dian, e o Manezinho manda um abraço para os nossos artistas. Obrigado, companheiro Manezinho, do Reis e Dian. Então, tá lido aí. Quero mandar um abraço também para o companheiro Sérgio Mercedes de Salto, 13777. Então é isso. Muito obrigado, Denis Carvalho. 13024 é o nosso candidato em Americana. E nós estaremos aqui nas redes sociais mapeando aí os nomes que nós conhecemos aí. Eu estudei na FATEC, em Dayatuba, tinha colegas de Americana e vou estar indicando o seu nome aí como vereador. Grande abraço, força na luta e espero entrevistar você como vereador de Americana. Grande abraço. Só fazer o convite que eu volto, com certeza. Valeu, Jânio. Abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.